pessoal, aqui é Ana Rafael. Sou aluna do quarto período do curso de administração aqui na ESE. Essa gravação será um episódio outro do podcast para meu projeto de extensão, audibilidade. Esse projeto é para contar minha experiência acadêmica na UEA, com foco principal ao sendo o meu autismo. Esse podcast vai ser feito com base em perguntas divididas em 5 blocos que eu irei responder para vocês. Como foi para você começar a estudar na UEA? No início foi um pouco difícil, principalmente do como dizia que a faculdade não é igual à escola e que é bem mais difícil. Isso às vezes acabava me fazendo sentir pressionada, porque achava que não poderia dar conta de tudo que iria acontecer. Mas depois do tempo, quando eu fui me acostumando, no fim eu não achei que era tão diferente ou tão difícil assim em estar na faculdade. E qual foi a parte mais fácil de se adaptar na faculdade para você? A parte mais fácil que eu acho seria as aulas. No início, isso eu não vejo elas como tão diferentes assim das que eu tinha na escola. Apesar de que dependendo de alguns professores, pode ser ou mais fácil ou mais difícil, dependendo do jeito que cada um ensina. E o que você mais gosta de fazer nas aulas ou atividades na UEA? Eu gosto de ouvir histórias das pessoas sobre as pessoas ou os lugares. Seja durante uma explicação da aula por causa de um conteúdo, ou ouvindo conversas dos meus colegas contando alguma situação divertida que aconteceu eu com eles. Principalmente porque eu nunca fui de sair muito, então é bem divertido ouvir sobre as histórias e experiências dos outros. Qual foi a coisa mais difícil de estudar na faculdade para você? Eu acho que a parte mais difícil foi matemática, principalmente porque nos meus últimos anos no ensino médio eu não era lá uma boa aluna nessa matéria, e principalmente porque depois de um tempo ficou sendo necessário ter uma calculadora que eu nunca tinha usado antes e na época eu não tinha, e eu achava que poderia tentar fazer as coisas com base nas fórmulas que a professora ensinava na aula, o que não deu muito certo, considerando que algumas fórmulas eram mais difíceis de fazer e mais demoradas. E considerando que eu sou mais lerda para escrever, isso acabava ficando ainda mais na hora tipo de uma prova, do que é diferente de um dever de casa, em que eu meio que posso fazer no tempo que eu quiser. E o que não seria tão difícil se eu tivesse uma calculadora na época. E como você lida com as diferenças entre a sua turma do quarto período e a turma que você faz a disciplina de estatística? Eu acho que a principal diferença seria o nível de familiaridade, considerando que eu só tenho uma aula por semana com eles, que é estatística. Então, eu acabo não conhecendo muito eles e não interajo muito. E é um pouco mais difícil de iniciar uma conversa quando eu preciso tirar uma dúvida sobre algumas coisas. O que é diferente com a minha turma normal, que eu quase estou o tempo todo com eles nas aulas, então eu conheço um pouco mais a maioria na minha turma normal e não tenho muito medo de perguntar ou falar para eles alguma coisa caso precise. E o que você faz quando encontra um problema ou desafio na universidade? Primeiro, eu tento resolver por conta própria, mas caso eu não consiga encontrar nada que eu possa fazer sozinha ou não tenha informação para isso, eu procuro a ajuda de alguém próximo para ver se ela pode me ajudar a resolver esse problema ou tentar a me ajudar a fazer alguma coisa sobre isso. Qual foi a sua maior conquista na faculdade até agora? Acho que a minha principal conquista até agora foi ter conseguido passar em matemática e conseguir ir para a estatística agora. E pode parecer não muito uma grande coisa, mas considerando a minha dificuldade com essa matéria antes,
eu considero um bom progresso até agora. Alguma situação que você se orgulha de ter conseguido superar? Eu não tenho grandes momentos de superação ou nada do tipo. Eu acho que é muito mais conseguir fazer pequenas coisas que antes eu tinha muito medo de fazer. É, tipo, andar em um elevador sozinha, ou tipo, sei lá, sair e ir pra ir lá pra perto do ponto de ônibus pra comprar uma merenda quando não tem ninguém vendendo dentro da faculdade ainda. Qual foi o momento mais feliz ou divertido que você já teve estudando? Hum, a minha hora que eu mais me lembro com relação a isso é tipo uma pequena comemoração que eu estava com os meus colegas lá na cantina ou restaurante universitário da faculdade, que foi uma celebração de fim de período antes de entrarmos nas férias. Eu acho que era no terceiro que isso aconteceu. Foi uma pequena reunião em que a gente se reuniu antes e merendou juntos. E geralmente esses momentos mais divertidos sempre tem a ver com ouvir histórias deles ou participar de alguma atividade com eles. Você sente que a faculdade ajuda os alunos com necessidades específicas? Bom, eu considero que há um esforço em tentar ajudar os alunos com dificuldades assim e irem melhores aqui e na faculdade, considerando que é bem mais difícil que o que era na escola antes. Então, considero que ainda apesar de coisas a melhorar, eu reconheço que há um bom esforço em tentar fazer isso possível. O que você poderia, o que você acha que poderia ser melhor para apoiar os estudantes como você? Acho que poderia ser necessário adquirir um pouquinho mais de recursos, ou pelo menos investir um pouco mais nesse quesito. Tipo, sei lá, ter pessoas mais especializadas para lidar com as pessoas com condições diferentes que podem ter crises em dados momentos para saber como lidar com elas, ou até tipo materiais adaptados para umas pessoas que precisam de atender certas necessidades para conseguirem aprender. Qual direito ou ajuda você acha mais importante ter na universidade? Hum, Acho que ser respeita a como igual, sem ser subestimada por ter autismo e poder se sentir segura o suficiente para conseguir contar com os outros, mesmo que eu tenha um pouco de medo de fazer isso às vezes. Sentir que posso contar com a ajuda deles sem sentir que eu posso ser só mais um peso para eles. Tem algum momento que você destaca desse bloco sobre, você fala que não é suficiente ainda, mas do que já tem sendo feito, você destacaria alguma coisa que você acha positiva? Hum, eu acho que o bloco a parte 3, a terceira pergunta foi o que te teve um pouco mais de esforço e ao mesmo tempo foi mais significativa nesse bloco, porque meio que tem um pouco fala sobre as minhas próprias inseguranças com relação ao autismo e às vezes um sentimento de ser inferiorizada ou desprezada, como se eu não pudesse se estar no mesmo nível que os outros, mesmo que eu tenha um pouco de demora para aprender certas coisas ou não consiga entender direito numa primeira vez ou tenha dificuldades em prestar atenção numa aula e me distrair com outras coisas. Na verdade, eu acho que teve uma atividade que eu estava fazendo nas minhas aulas algumas semanas atrás. E isso é uma das coisas que eu tive que colocar. Um pouquinho de ajuda da minha tia, que foi sobre confiabilidade. Eu sou, na maioria das vezes, sincera e com isso posso acabar demonstrando ser bem confiável, já que não escondo muito o que penso de cara e tendo ser muito sincera. Às vezes entrando em problemas por ser sincera demais ou acabar falando algo que incomode os outros ou os irrite quando estou com raiva. Mas sempre tento priorizar a sinceridade e tentar ser honesta o máximo possível, viu, quando a situação precisa disso. Mesmo que às vezes eu não sou ou sincera ou muito empática com a pessoa no momento.
O que você espera aprender ou viver nos próximos anos da faculdade? Hum, eu não tenho uma grande expectativa até agora sobre a faculdade, mas eu acho que o que eu mais espero é conseguir avançar mais nas disciplinas e não ter tantos problemas em prosseguir com elas. Mas, ao mesmo tempo, considerando que, conforme os períodos avançam, as obrigações e tarefas ficam mais complicadas e precisando de mais habilidades e experiências, além de tempo, conseguir e, e organizar o tempo que eu tenho para conseguir fazer todas as atividades necessárias. E, ao mesmo tempo, ainda ter alguns momentos divertidos durante a faculdade, mesmo com os meus colegas, mesmo que seja bem poucos conforme o tempo se passa. E como você quer que a sua experiência aqui na UEA ajude outras pessoas? Eu nunca considerei, tipo, a minha vida uma grande coisa interessante. Tipo, considerando outras histórias em documentários, tipo, de pessoas que passam por grandes desafios e dificuldades antes de terem ascendido para algum lugar, tipo, eu não sou considerada uma grande coisa comparado a eles, mas, ao mesmo tempo, se as pessoas gostarem de terem ouvido a minha história, mesmo que não tenha sido uma grande coisa no geral para elas, às vezes eles só ter, às vezes só para ouvir ela, é uma coisa bem divertida e ao mesmo tempo agradeço aqueles que se importaram em ouvir, mesmo que talvez não tivesse grandes coisas a se comentar. E qual é o seu maior sonho ou objetivo para o futuro? Eu acho que o meu maior sonho tem muito a ver, principalmente com viver uma vida estável, no sentido meio que de ser adulto. Tipo, conseguir um emprego, talvez algum dia ter a minha casinha para fazer minhas coisas próprias, talvez se relacionar mais com outros em outros sentidos além da amizade, conseguir ir sozinha sem precisar de acompanhamento o tempo todo, ou e etc. Não, é mais ou menos viver tipo a vida de um adulto normal. Pode não ser algo ambicioso, mas é um lugar que eu espero alcançar. Ainda mais considerando que foi um pouco solitário, um pouco protegido demais durante a infância. Então, chegar ao momento em que eu consiga agir como uma adulta sem sentir e que eu preciso sempre de alguém o tempo todo para me ajudar, é algo bem satisfatório para mim. E você tem algum conselho para pessoas como você que querem ingressar na universidade? Uma dica para eles? Se eu tivesse que dar o conselho, eu acho que seria tipo a gente sempre ter autoconsciência de si mesmo e não deixe se ir afogar em meio às suas seguranças, medos e incertezas, porque às vezes isso pode ser eu que te deixa preso em algum lugar e às vezes eles não eles isso a gente traz um peso desnecessário do que de fato te ajuda alguma coisa. Tem a gente pensar mais positivo, mesmo que seja difícil. E mesmo que as coisas deem errado, tem a gente pelo menos o máximo que der. Se conseguir, você prossegue. Às vezes, se não, tá tudo bem em parar e repensar o que você vai fazer. Às vezes, a trilha que trilhamos nem sempre sai exatamente igual imaginamos, mas a gente, se quisermos chegar em algum lugar, temos que, às vezes, estar dispostos a sair e um pouco da trilha de que planejamos inicialmente e ir por outras rotas para chegar lá. De onde surgiu a ideia do projeto Audibilidade? A ideia para esse projeto veio do meu professor de políticas públicas, o professor Ranier. E esse projeto é para servir como meu trabalho de extensão para essa matéria nesse quarto período que eu estou fazendo agora. Falando sobre os resultados disso, bom, considerando a minha segurança e o meu certo medo de encarar câmeras ou espelhos por muito tempo, às vezes
Eu acho que isso me ajudou um pouco a superar um pouco da minha timidez e insegurança com o meu próprio reflexo e a não ficar tão, com medo sobre as minhas inseguranças ou até me repreender muito pelas minhas falhas. E acho que ao longo do tempo eu consigo me tornar alguém um pouquinho mais confiante e mais sábia com relação a isso. Além de absorver melhor os conhecimentos que tem nas aulas e aprender a praticá-las um pouco mais nas situações que passam no dia a dia, porque às vezes os certos conselhos podem ajudar bastante em momentos difíceis. E eu acho que é isso, concluímos por aqui. Eu espero que talvez algum dia ia nos vemos de novo. Então, tchau!